Foi. Oi, a paz do Senhor. Olha só, eu tô no sofá de casa, com cobertor e com a minha Bíblia no colo. E é desse jeito mesmo que eu quero compartilhar com você. Porque o assunto que hoje o Espírito Santo de Deus me trouxe à memória e me trouxe como uma revelação para compartilhar com você, como um depoimento, como um testemunho, para trazer à memória a nossa esperança de que Deus faz. Eu fiquei desse jeito, sabe por quê? Porque hoje o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração é para falar sobre amigos, sobre irmãos. E a amizade é aquela que a gente estabelece assim, de forma simples, no dia a dia, corriqueira, sem enfeite, sem nada. A Bíblia diz em Provérbios 18, 24, o seguinte, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Eu não sei se você sabe, mas eu sou filha única. E por anos, de toda a minha vida, por anos, eu quis ter um irmão ou uma irmã. Aí chegou o tempo que isso não era mais possível. Fisiologicamente, não era mais possível. E aí então, já na idade adulta, quando Jesus me alcançou, quando eu conheci esse versículo, esse verso trouxe um conforto para o meu coração, porque diz assim, existe um amigo mais apegado que um irmão. E então eu comecei a orar a Deus. Mas faz muitos anos eu comecei a orar a Deus, falei, Deus, já que irmão ou uma irmã não dava para ter, irmão ou irmã de sangue, Deus, e se em Cristo nós somos irmãos em Cristo, dentro desses irmãos em Cristo Jesus, prepara para mim amigos mais chegados do que irmãos. Amigos que eu posso falar sobre as situações, sobre verdades. Sabe aqueles amigos que a Bíblia diz que você deve confessar os seus pecados aos santos? Sabe aquele tipo de coisa que você não vai falar para ninguém? Você só vai conversar para alguém que você confie? Ou que você só vai pedir uma ajuda em oração? Ou que você vai comunicar? Ou que você só vai ficar chorando, mas para alguém que você de verdade estabeleça uma conexão genuína em Cristo? Então é sobre isso. Pela bondade de Deus, pela graça de Deus, o Senhor preparou. Não foi do dia para a noite. Pode ser que para algumas pessoas seja. Mas foi um caminhar de um tempo. Até que Deus pudesse romper com o que era a máscara minha mesma. Minha para mim mesma. E que Deus também pudesse esquadrinhar meu coração de tal maneira. E em meio a essa multidão de pessoas que existem espalhadas sobre a face da terra, Deus preparar aquelas pessoas com as quais eu teria conexões e relacionamentos. Alguns de anos atrás que Deus veio trazer, e que às vezes em ocasiões nem cristãos eram, nem eu era, nem as pessoas. E aí, por caminhos diferentes que seguimos por décadas, aprove a Deus que depois nos voltássemos a conversar e termos uma relação de amizade. E agora, irmãos em Cristo, compartilhando da mesma fé. Ou até mesmo pessoas que na trajetória das nossas vidas, a distância pode ter nos separado, o tempo pode ter nos levado, um vento pode ter soprado para lá e para cá, mas em determinados contextos uniu. E eu louvo a Deus por isso. Porque quando a Bíblia diz aqui, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, por muito tempo, e muito tempo convertida, muito tempo já servindo a Jesus na igreja, por muito tempo, inclusive, ministrando a palavra de Deus, eu acreditava numa quantidade de amizades, que às vezes era preciso muito, sem saber que na verdade o que eu precisava era ser curada de raízes, de dores e de rejeições e traumas dentro de mim, para entender que quando eu tinha muitas
pessoas, de verdade, eu fui levada a muitas ruínas. Porque o que a Bíblia diz é verdadeiro. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. E tiveram situações que eu cheguei à ruína por achar que era por quantidade, por acúmulo de pessoas. Mas chega tempos na nossa vida, mesmo que tempos de dor, mesmo que em propósitos que nos levam a grandes sofrimentos, Deus apresenta de verdade quem são aqueles amigos mais chegados do que irmãos. Então, quando a Bíblia diz que Jesus estaria conosco até o fim dos tempos, Ele estará. Você, antes, sobretudo, você tem um amigo fiel e verdadeiro que é Jesus. Quando você decide que quer ser amiga dele, ele é seu amigo. Mas o nosso Deus também prepara amigos, pessoas de carne e osso assim, ó, como eu e você, para serem amigos de verdade. E Ele traz e prepara essas pessoas nos momentos mais surpreendentes da nossa vida. E hoje eu quero ser grata a Deus por isso. E se você não tem essas pessoas, que Deus possa enviá-las para a sua vida, para serem esse conforto aqui, ó, quando muitas das vezes a gente precisa. Deus te abençoe em nome de Jesus.